Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para mostrar para vocês como imprimir colorido em apenas uma camada utilizando o Creality Print 5.0 na K1, K1 Max ou K1C. E eu vou mostrar para vocês utilizando o exemplo que eu utilizo em todos os outros tutoriais de impressões coloridas, que é essa plaquinha aqui que eu fiz há muito tempo, que possui várias cores para mostrar para vocês, né, que vocês podem utilizar aí quantas cores forem possíveis, tá? E essa plaquinha aqui eu utilizei a K1C, que é a mesma do tutorial que eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu vou utilizar aí o Creality Print na sua versão 5.1, que ele já traz algumas novidades, tá, para impressão colorida, e eu vou mostrar para vocês como utilizar. Então, não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, que assim você vai me incentivar a trazer vários outros tutoriais para vocês, tá? Então, vamos começar. Eu vou abrir o Creality Print na versão 5.1, que é a versão mais atual até a data que eu estou fazendo esse vídeo. Então, aqui temos a interface. E a primeira coisa que vamos fazer, que eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar importar aqui um modelo, que é um modelo .step, que hoje em dia é comum utilizarmos nos fatiadores. E aqui no Creality Print, ele ainda não está pronto para trabalhar com o arquivo .step. Tá? Primeiro que, quando importamos, ele traz apenas um layer. E se clicarmos aqui com o botão direito em cima do arquivo, temos até uma opção aqui de Split to Objects, tá? Só que ela não está funcionando aqui na minha máquina. Quando eu clico aqui para esse arquivo, o Creality Print ele fecha. Quando eu coloco um arquivo um pouco mais com poucos detalhes, eu até consigo fazer aqui essa quebra para vários objetos, só que eu não consigo depois atribuir cores para eles aqui nos layers. Eu consigo até aqui, ó, quebrar em partes. Eu vou fazer isso agora, eu vou clicar e aqui eu tenho várias partes desse arquivo, só que ele não quebra perfeito. Eu selecionei aqui uma parte, eu vou arrastar e vocês podem ver que o arquivo ele vem todo defeituoso, tá? O Creality Print ele é um software que eu considero ele muito poderoso. Ele vai ser um dos melhores talvez no futuro, mas agora ele ainda se encontra com muitos bugs, tá? Então eu vou ensinar aqui um método que é o método que eu fazia antes de utilizar arquivos.step. Eu vou excluir aqui esse arquivo. E agora eu vou importar novamente, importar do modelo. E eu vou selecionar todas as partes. Eu exportei lá do Fusion todas as partes dessa plaquinha, que é a parte amarela, a parte azul, a parte branca, laranja, pink, preto e verde. Tá? Então foram essas partes que eu exportei e eu vou importar para cá selecionando cada uma dessas partes segurando o Ctrl. E eu vou abrir. Ao abrir, para quem utilizou o fatiador Cura lá no início, é assim que importávamos para trabalhar com várias cores. Tá? Então aqui o Creality Print ele já traz uma função que eu vou clicar até aqui fora para desselecionar, ó, todos os objetos, eles estão separados, todas as cores. Agora eu vou clicar Ctrl A no teclado para selecionar tudo. Clico com o botão direito aqui no meio e eu vou colocar aqui Reset Model Location, que ele vai resetar todos os arquivos para os seus respectivos lugares. Tá? Então aqui eu tenho a peça montada. Só que se eu clicar fora, eles vão estar todos soltos e eu não vou conseguir trabalhar com eles. Se eu for, eu nem consigo fatiar aqui esses do jeito que ele se encontra. Eu vou fatiar, demora um pouquinho. Ó, aparece aqui um erro, né? E todos os objetos eles não vão ficar no seu respectivo lugar. Ó, quando eu clico aqui,
ele não consegue fatiar, ele aparece essa mensagem de erro aqui, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer para fatiar aqui esse objeto e atribuir as cores para cada uma dessas partes. Eu vou selecionar tudo, Ctrl A, clicar com o botão direito, eu vou resetar, né, Reset Model Location, clicar novamente com o botão direito, Assembly. Tá? Então aqui agora eu posso mover, ó, eu tenho todos os objetos em um só, e aqui ao lado, em Objects, aqui, eu tenho todos os layers de todas as cores que eu exportei. Então agora eu posso criar aqui em Filament todas as cores que eu quero utilizar para esse objeto. A primeira aqui, amarelo. Eu vou atribuir aqui para a cor existente, eu vou clicar no número. Primeiro eu vou escolher, né, claro, o material, eu vou utilizar PLA. Eu vou clicar aqui no número 1 e eu vou atribuir uma cor, amarelo, que é a primeira que se encontra aqui. Isso aqui não existe ordem, você pode criar as cores aí na ordem que você quiser. Clicar aqui no sinal de mais para adicionar outra cor. A segunda cor aqui no layer azul, eu vou clicar aqui em cima, selecionar a cor azul. Isso aqui é mais para a gente observar, né, as cores aqui no objeto depois. A outra cor depois do azul é o branco. Eu vou criar aqui uma cor branca. Ok. A outra cor laranja. A próxima cor pink. Aqui eu coloco as cores aproximadas das cores que eu vou fazer a troca depois, quando estiver fazendo a impressão. A próxima cor, o preto. E a última cor, o verde. Então agora que eu tenho as cores aqui criadas em Filaments, eu vou atribuir cada uma dessas cores a cada objeto desse aqui. Amarelo aqui é a primeira, ó, aqui eu tenho uma numeração, eu posso clicar nela e eu posso escolher as cores. Amarelo já está habilitado, aí azul agora, vou clicar. Branco, aí eu vou atribuindo cada cor ao seu respectivo layer. Laranja, pink, preto e verde. Ó, até um bug aqui, ó, o verde ele fica para fora da tela. Mas dá de atribuir, tá? Então eu tenho aqui, ó, as cores atribuídas na plaquinha, né, que queremos fazer aqui a impressão colorida. Agora vamos definir aqui a altura da camada. A altura da camada que eu vou utilizar para imprimir é 0.2. E como eu fiz, quando eu fiz a modelagem dessa plaquinha, eu utilizei essas camadas coloridas com a altura de 0.3 milímetros. Então eu vou utilizar aqui na primeira camada, ó, First Layers, eu vou utilizar 0.3 para ficar uma camada um pouquinho mais espessa. Agora aqui na largura de extrusão eu já configurei, né? Aqui eu já fiz as calibrações, tudo. Então eu vou mostrar para vocês como fazer a calibração da sua impressora utilizando o Creality Print, mas é a mesma maneira que você faz nos outros tutoriais que eu já mostrei, né? Que é o Prusa, o Orca Slicer também, principalmente o Orca Slicer, é da mesma forma. Então se você não quiser esperar eu fazer aqui o tutorial de calibração, você pode ver o tutorial de calibração do Orca Slicer, que é no mesmo sentido. Tá? Então aqui eu vou utilizar essa configuração para altura de camada. Eu não vou mais mexer em nenhuma outra configuração. Aqui nas paredes eu vou utilizar três paredes, 3 perímetros. E aqui também eu vou deixar padrão, tá? Todas essas partes aqui, o topo eu vou deixar com 4 camadas. E a parte da base eu vou colocar com 4 camadas também, para ficar com uma ótima qualidade. Então para esse tutorial eu vou fazer essas modificações. E aqui em velocidade, para você aí que não fez a configuração
de velocidade. Você pode alterar aqui a velocidade para fazer o seu teste. Eu imprimi com 100 milímetros por segundo em todas as camadas, tá? Até porque eu não trabalho quase com PLA na minha K1, eu utilizo mais material ABS, então dá para imprimir com uma velocidade maior. Então, para esse tutorial, eu utilizei uma velocidade de 100 milímetros por segundo em todos os recursos aqui. E agora vem também um pulo do gato. Você clica aqui fora e você vem aqui em Object. E aqui você tem a ordem de impressão de cada cor. Você vem aqui em First Layers Filament Sequence, que está em automático. Você vai clicar e você vai em Customize. Tá? Então aqui você tem a ordem de impressão de cada cor. Ainda acontecem alguns bugs quando você trabalha com essa ordem por aqui, mas comigo funcionou algumas vezes, na maioria das vezes. Você pode pegar e arrastar aqui, por exemplo, eu cliquei aqui no branco, eu vou deixar a cor branca por último, então eu arrasto essa cor até a cor verde, né, que era a última cor. E eu vou deixar a cor preta em primeiro, porque eu quero que os detalhes eles se sobressaiam ao fundo branco. Então é só essa alteração que eu vou fazer. Tá? Então agora, com essas configurações prontas, eu vou pegar aqui a plaquinha, eu vou selecionar e eu vou girar para ela ficar com essa parte do topo virada para a mesa, que é a parte que eu vou querer imprimir em primeiro lugar. Né? Então eu vou aqui, eu tenho a ferramenta, eu tenho duas ferramentas aqui, eu tenho essa aqui, que é Button, né? Eu posso clicar aqui na face superior, selecionando essa ferramenta, que ela vai fazer aqui o giro da peça para encostar a parte de cima na mesa de impressão. E aqui eu vou olhar, né? Então eu tenho aqui na ordem correta a impressão. Não vamos esquecer de utilizar as camadas de limpeza, né? A torre de limpeza. Vamos voltar aqui em Global. Vamos aqui em Other. E aqui você tem o Prime Tower. Enable. Você pode clicar aqui no botão. E aqui você tem a torre, né? A torre de limpeza. Só que aqui, como vamos imprimir apenas uma camada, ela vai se tornar praticamente uma camada de limpeza. Tá? Eu vou arrastar um pouquinho para cá. Vamos fazer o fatiamento. Aqui com o fatiamento pronto, eu vou arrastar aqui até a primeira camada. Já aconteceu aqui um bug que sumiu aqui a camada de limpeza. Mas vamos já tentar resolver. Agora sim apareceu, né? O Reality Print ele tem dessas coisas. Ele ainda não está totalmente finalizado, mas as mudanças que eles estão inserindo aqui eu estou gostando. Então eu estou utilizando ele para as minhas impressões de peças mecânicas na K1C e eu estou gostando muito dos resultados. Tá? Essa aqui é a primeira impressão que eu fiz utilizando PLA, só para mostrar essas novidades aí para vocês. Então eu tenho aqui uma camada de limpeza. Vamos aqui arrastar aqui embaixo para verificar os passos de impressão. Ó, podemos ver que ele não utilizou a cor preta na impressão sequencial que atribuímos lá. Ele veio com o amarelo, azul e depois o branco e deixou a cor preta por último. Vamos voltar lá, vou tentar resolver. Mas quando começa já com o bug, já fica difícil. Aqui eu tenho a ordem. Eu vou resetar aqui. Vou fatiar novamente. Vamos ver se... Agora sim, ó. Agora ele imprimiu preto novamente, tá? Então, corrigindo aí os bugs na hora do tutorial.
Que bom que está funcionando. Então, eu tenho aqui a ordem agora de impressão. Já podemos fazer aí a impressão, mas eu vou agora que vem o pulo do gato, tá? O pulo do gato para vocês, como eu sempre gosto de trazer nos vídeos, coisas que vocês não encontram com facilidade na internet. Depois de tudo isso aqui configurado da maneira que eu mostrei para vocês, e também é claro, né, você tem que a primeira camada, ela tem que estar bem calibrada, bem nivelada a mesa da sua impressora para ficar uma primeira camada bem bacana, bem legal, igual como eu mostrei aí na peça que eu imprimi para vocês. A primeira peça que eu imprimi, ela não ficou legal, porque o nivelamento ele não estava bacana, né, da minha mesa, mas depois eu fiz o nivelamento, ajustei legal e eu consegui ter uma primeira camada bem top. Até porque, como eu falei, eu utilizo muito a minha impressora apenas para impressão de peças mecânicas. Agora eu vou aqui no pulo do gato, vou voltar aqui em Prepare, e aqui nas configurações da impressora, vamos editar, e vamos aqui em G-Code. E aqui embaixo temos o G-Code, Change Filament G-Code, que é o G-Code de troca de filamento. E você vai inserir esse G-Code aqui, do jeito que ele está aqui. Eu vou deixar aí nos comentários para vocês, tá? Esse G-Code aqui que vai fazer com que a impressora ela faça o pause para você fazer a troca do material na hora certa lá de efetuar essa troca, tá? Então, isso aqui é muito importante. Aí você pode adicionar aqui e salvar aqui um preset, né, dessa eu coloquei até aqui, olha, K1C troca de cor, tá? Então você pode salvar e agora você vai aqui em LAN Printing, aqui eu vou procurar aqui as impressoras, elas estão offline, então eu vou fechar aqui, eu venho Device, eu vou escanear para que eu liguei aqui uma, tomara que encontre, né, que às vezes não encontra, ou não encontrou, encontrou agora, então eu vou adicionar aqui, eu vou primeiro excluir, tá, eu vou aqui, vou remover, eu faço assim, tá, não sei se vocês fazem diferente aí, eu vou agora adicionar, aí eu tenho aqui, inclusive eu só liguei só para mostrar para vocês como fazer, não tem material nenhum lá. Então agora eu vou lá em Prepare, eu vou em LAN Printing, eu vou selecionar ela aqui e eu vou enviar o G-Code para lá. Enviei o G-Code. Aqui em cima você pode alterar o nome, ó, você clica aqui em editar, você pode colocar o nome aí que identifique melhor. Isso aqui eu estou fazendo só como teste, eu já fiz a impressão, eu só estou mostrando da maneira que eu faço. Tá? Geralmente eu faço assim, aí eu já deixo armazenado lá na memória, vou lá na máquina e mando imprimir. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês os passos, né, da impressão e como eu faço a troca de material. Aí após eu mostrar isso aí, eu venho aqui fazer as considerações finais.
Bom, então eu tenho algumas considerações para trazer para vocês aqui na conclusão desse vídeo. A primeira, eu quero que vocês prestem muita atenção na hora de fazer a troca do material. Sigam os passos que é mostrado no vídeo aí que eu passei para vocês, que vocês não vão ter problemas, tanto para PLA quanto para ABS. Eu já utilizo a K1 há quase um ano e a K1C há uns 6 meses, se eu não me engano. E eu fazendo dessa forma, tanto para ABS, que é o que eu mais utilizo, quanto para PLA, apesar de eu imprimir pouco em PLA na K1, nunca tive problemas de entupimento fazendo dessa forma, seguindo os passos lá da tela, tá? Então, essa era uma das recomendações que eu tinha para trazer para vocês. A segunda é, se você for imprimir PLA utilizando impressora fechada, abra a porta ou a parte superior. Tanto que na K1, quando eu recebi a impressora, a primeira coisa que eu li logo na tampa foi que para utilizar com PLA, você tem que deixar sem a tampa superior. Você também pode deixar a porta aberta, eu prefiro tirar a tampa superior. Por que isso? Porque o PLA, a temperatura de amolecimento dele é de 60 graus Celsius aproximadamente. Então, se você deixar a impressora fechada, essa temperatura de amolecimento ela vai acontecer. O PLA ele vai amolecer lá dentro do bico na hora da retração, na hora de empurrar lá o filamento, e a impressora vai entupir, não tem jeito. Se você deixar fechada com PLA, vai entupir. E essa era uma outra recomendação, tá? Então, eu tenho aqui, né, a peça que eu mostrei para vocês, que eu fiz lá como exemplo aí nesse tutorial. Eu gostei do resultado. A mesa da K1 ela deixa um aspecto fosco, ficou muito legal. O único erro que eu acho que eu cometi foi de não ter impresso os detalhes em preto primeiro, para ele se sobrepor, né, depois às outras cores. Mas mesmo assim eu gostei, ficou bem, bem legal. Como um teste, né? Foi o segundo teste, que o primeiro eu até falei lá no vídeo. A primeira impressão que eu fiz, o nivelamento ele não estava legal. Então eu parei a impressão, refiz o nivelamento, ajustei e no segundo teste eu tive esse resultado, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu apoio para me incentivar, para eu trazer vários vídeos para vocês. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!